O conteúdo que a gente vai falar nesse vídeo é bem relevante para quem está estudando a questão de números racionais. Se trata da racionalização de denominador. O que é isso? Acontece quando nós temos uma raiz no denominador. E isso não pode acontecer. Ou seja, a gente tem que dar um jeito de tirar. Para a gente resolver operações nesse estilo, a gente vai ter que utilizar um conceito primário lá da fração. Não somente da fração, mas também da multiplicação de números naturais que a gente viu lá num dos primeiros vídeos nossos. O que acontece? Se eu tiver, por exemplo, a fração 3 sobre 3 não é igual a 1, 3 dividido por 3 é 1, certo? Então quer dizer que se eu multiplicar uma fração por outra que possui mesmo numerador e denominador, não vai fazer diferença, porque é a mesma coisa de eu estar multiplicando por 1, certo? Por exemplo, se eu multiplicar 2 terços por 1, não vai fazer a diferença, vai continuar sendo 2 terços. Então, isso implica que eu posso muito bem multiplicar 2 terços por exemplo, 2 meios, tá? Já que 2 meios é igual a 1. Deu para entender? Então, a gente vai utilizar desse conceito para a gente conseguir fazer a racionalização de denominador. Lembrando, no denominador não pode ter raiz, no numerador pode, tá? Então, isso aí é bem importante, porque geralmente na racionalização de denominador, a raiz vai para o numerador, tá? Então, não se preocupem com isso. Então, vamos aqui para a nossa base. Se eu tiver A sobre raiz de B, para eu conseguir racionalizar isso aqui, eu vou multiplicar numerador e denominador por raiz de B. Por quê? Raiz de B sobre raiz de B é 1, né? Já que numerador e denominador é a mesma coisa. E eu vou fazer isso porque multiplicando raiz de B por raiz de B, eu vou ter no numerador A vezes raiz de B e no denominador raiz de B ao quadrado. Né? Raiz de B vezes raiz de B é raiz de B ao quadrado e raiz de B ao quadrado é a mesma coisa que B. Então ficaria A raiz de B sobre B. Então eu eliminei a raiz do meu denominador, olha, e olha onde ela vai parar. No numerador. Então, vamos para um exemplo. Vamos considerar aqui a fração 4 sobre raiz de 2. Certo? Então, como a minha raiz aqui é raiz de 2, eu devo multiplicar pela fração raiz de 2 sobre raiz de 2. Certo? Então, meu numerador vai ficar 4 raiz de 2. Meu denominador vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2, né? Então, vai ficar 4 raiz de 2 sobre 2. Note aqui que eu consigo dividir 4 por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, isso aqui vai me dar 2 raiz de 2. Então, a racionalização dessa fração aqui implica em 2 raiz de 2. Mas, Bruno, nem se eu tiver, por exemplo, raiz cúbica no denominador. Então, vamos pensar. Vamos supor que eu tenho 6 raiz cúbica de 2, tá? Para eu conseguir racionalizar isso aqui, o meu expoente do 2 na minha outra raiz, na raiz que eu vou multiplicar, tem que ser quadrado. Por quê? 2 vezes 2 ao quadrado dá 2 ao cubo. E eu preciso de um 2 ao cubo dentro da raiz. Então, eu vou multiplicar numerador e denominador pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tá? Então, em cima vai ficar 6 raiz cúbica de 2 ao quadrado é 4. E embaixo vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo. Raiz cúbica de 2 ao cubo é o próprio 2. Tá? Então, vai ficar 6 raiz cúbica de 4 sobre 2. Esse 6 aqui eu consigo dividir pelo 2, né, que dá 3. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 4. Então, racionalizei esse denominador aqui.
Tranquilo? E a gente ainda tem mais um exemplo que ele requer mais uma técnicazinha, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, a fração 2 sobre 1 menos raiz de 3. Para eu conseguir eliminar essa raiz aqui, ó, não basta eu multiplicar todo mundo aqui por raiz de 3. Porque se eu multiplicar todo mundo aqui por raiz de 3, ó, a gente vai ter 1 vezes raiz de 3. Então, a raiz vai continuar no meu denominador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por essa mesma expressão com o sinal invertido. Então, eu vou multiplicar por 1 mais raiz de 3. Por que, Bruna, tem que multiplicar pelo sinal invertido? Vamos fazer essa multiplicação? Olha, eu tenho 1 menos raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 3. Então, vamos fazer aqui, ó. 1 vezes 1, que é o próprio 1. E 1 vezes 3. Opa! E 1 vezes raiz de 3, que dá a própria raiz de 3. Agora, a gente vem para o menos raiz de 3 fazendo as multiplicações. Menos raiz de 3 vezes 1 dá menos raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3, olha, nós temos que menos com menos. Nós temos que menos com mais dá menos. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Certo? Então, olha, o 1, né? Mais raiz de 3 menos raiz de 3 é 0. Raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3. Né? Então, a gente elimina aqui a raiz. Então, vai ficar menos 3. Isso aqui nos dá menos 2. Tá? Então, nosso denominador aqui, ó, virou menos 2. Agora, basta a gente fazer a mesma coisa com o numerador. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Tranquilo? Então, isso que é a gente racionalizar denominador, tá bom? Bem facinho, bem tranquilo, não tem nenhum segredo. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.